Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. Prever FM 742, estamos aqui mais uma vez com o quadro Mexa-se com Saúde, com o médico do esporte e médico cardiologista também, né? Cirurgião vascular, isso, na verdade, isso. Boa. Doutor Rodrigo Gibim, bom dia mais uma vez, seja bem-vindo. Bom dia, Ellen, bom dia a todos os nossos ouvintes. Mais uma segunda aqui, começando uma semana com frio dessa vez. Bastante mas frio. Que não nos retire da prática regular de exercício físico. Isso que eu ia falar, a galera aqui é corajosa, sai com frio, com chuva, sai com tudo pra fazer isso esporte, aí, né? É isso aí. Bom, semana passada nós falamos das academias, né? As academias internas, o ambiente da academia. E nessa semana a gente ficou de falar então dessas academias ao ar livre. Perfeito. Né? Tem até a foto aqui, quem está acompanhando pela live, tanto em preverfm.com.br quanto no Facebook e no YouTube. Essas academias ao ar livre, elas são umas adaptações, elas não são equipamentos elétricos e tudo mais, são ali só o equipamento mesmo, a estrutura dele, né? E muita gente não sabe como usar, principalmente, né? Embora tenha a placa ali até na foto, tem a instrução de como fazer o exercício em cada um desses aparelhos. Mas não tem o acompanhamento de um profissional, por exemplo, como na academia em ambiente fechado. Então, com essa diferenciação, vamos começar por aí, né? De quem vai procurar, de repente, esse tipo de ambiente, até por não conseguir pagar uma academia e tudo mais, vai procurar a academia ao ar livre. Então, Ellen, é uma iniciativa que tem sido repetida aí como um ato em saúde pública da maioria das prefeituras das cidades, particularmente no estado de São Paulo, mas algumas prefeituras do Paraná, enfim, de ter esse tipo de investimento. Em geral, são equipamentos embora uma ergonomia, digamos assim, limitada, eles são equipamentos de fácil utilização, né? Existe o guia de utilização, nem sempre o guia de utilização, né, que é a placa, como está exemplificada na foto, para quem está acompanhando aí a gente pelo YouTube, tem uma boa condição de manutenção e de leitura, né? Isso pode dificultar ali, quem tem, né, alguma dificuldade em manuseio do equipamento, em adquirir a informação adequada para execução, mas em geral eles são autoexplicativos, assim, não tem muitas questões relacionadas à execução. O fato de não ter a supervisão, num intuito assim de mexer-se, né, de promover ali algum grau de contração muscular, promover alguma iniciação ao exercício físico, isso é positivo. Qualquer iniciativa de quebra, né, como a gente tem falado bastante vezes, assim, né, repetidas vezes, qualquer iniciativa de quebra da situação de insuficiência de exercício físico ou de saída do sedentarismo, né, ela é pertinente, não tem como falar que não, né? É um estímulo ao exercício físico. Mas o que a gente acaba vendo nessas iniciativas é que muito se constrói e pouco se mantém, né? Então aí a gente não tem essa condição, por exemplo, são aparelhos que, apesar da pintura específica, enfim, eles são aparelhos de metal e estão expostos ao tempo, então eles vão ter uma condição de oxidação, né? Quer dizer, como quase tudo que vem dessas iniciativas governamentais, parece que o mais importante é ter do que como está funcionando, né? Então, o que a gente acaba vendo é que boa parte dessas situações acabam invadidas por mato, com um grau de deterioração, com um grau de oxidação, e aí, já não óbvio, funcionam da maneira que deveriam. aí possivelmente não vão permitir o adequado uso, como se esperaria, né, desses equipamentos. Mas assim, eu acho que é válido como uma iniciativa de promoção à saúde. Obviamente seria muito mais interessante se tivesse um profissional guiando a utilização do exercício físico, tipo um monitor mesmo, tá? Que fosse um estagiário, por exemplo, um graduando de educação física, né? Que tivesse ali alguma espécie de bolsa com a prefeitura e tal, né? Para que haja uma condição de evitar risco de queda, né? Como na boca popular, né? Essas praças acabam chamando de estica velho, né? Então é uma população mais idosa que tende a usar. O Márcio chamou atenção por uma coisa bastante pertinente também que acaba acontecendo, né? Que as crianças acabam usando de parquinho e também isso, digamos assim, maximiza esse risco de queda, de acidentes, né? São
equipamentos que têm pontas, né, que têm extremidades cortantes, é a questão do metal oxidado. Então, pode ter lesão grave, por mais que os pais estejam presentes. Eu acho que seria pertinente a presença de um monitor, pelo menos, para guia, né, para orientação desses equipamentos. Rodrigo Gibim, bom dia, tudo bem? Bom dia, Márcio, tudo bem? Eu estava acompanhando e realmente é uma realidade. Eu moro próximo ali no Altos do Paraíso, da Avenida Universitária, que tem ali, né? Inclusive a praça do meu inesquecível amigo Pedrinho Sansão, né? Dá o nome à praça, inclusive. E eu percebo o seguinte, mesmo falando das crianças, mesmo com os pais presentes, os pais não têm o devido conhecimento e a responsabilidade. Ou Alguns não se deles. importam, né? Então, isso é responsabilidade. Alguns deles de deixar a criança que sai ali ao lado, que tem o trepa-trepa, o gira-gira, o escorrega, dele de repente passar para outro brinquedo. A criança não para, a criança está ali na atividade. E cabe ao adulto, ao responsável, aos pais, monitorar de não deixar chegar perto e tudo mais. Agora, eu acho fantástica essa ideia que o Rodrigo acabou de dar, de repente ter um monitor ali, pelo menos aos finais de semana. E para o estudante, para o estagiário de educação física, é sensacional. Ele vai estar ali em atividade e, de repente, você percebe quantas praças nós temos esse aparelho, meia dúzia, 10 em Botucatu, talvez, né? Que tenha esse profissional indicando, né? Orientando as pessoas. Perfeito. O conceito de academia ao ar livre com equipamentos adaptados não é novo. Né? Em vários países ao longo do mundo existe com... que é parece aquela academia de cadeia, né? De presídio, com halteres meio de cimento, concreto. Existe. Rústico, né? Hoje existe rústico. Existe, por exemplo, em alguns parques em São Paulo, no Parque do Ibirapuera tem. Tal. E assim, embora talvez não esteja ali presente a figura do monitor, sempre tem alguém que tem mais familiaridade, que acaba se disponibilizando a auxiliar as outras pessoas para a execução. Eu acho que quando sai do conceito, por exemplo, das barras, porque, vamos supor, por exemplo, barras paralelas, né? Que a pessoa acaba ficando suspensa fazendo, ou a barra mesmo para fazer exercício de costa, né? Barra fixa. Quem procura esse tipo de equipamento já sabe executar, porque ele tem uma limitação, é difícil de fazer. Essas simplificações, elas são mais, digamos assim, mais chamativas, porque é fácil, né? Então tem um simulador ali, por exemplo, de um elíptico, tem um simulador de um exercício de peitoral, tem os rotacionais ali que são para movimentação, para mobilidade de ombro. Então, são equipamentos simples, né? Mas que, obviamente, demandam essa condição de conservação, essa condição de execução para minimizar a lesão, né? Vamos supor que a pessoa tem uma certa assiduidade em utilizar isso. Se ela está executando o exercício de forma inadequada, né, a gente cai naquela situação das lesões mais frequentes relacionadas à prática do exercício físico, que são não necessariamente lesões acidentais, mas de esforço repetitivo, né? E, de uma certa forma, são equipamentos que não têm carga, não têm peso ali propriamente dito, mas se trabalha com peso corporal, se trabalha com a contrarresistência do próprio equipamento gravitacional, e isso tangencia uma ideia de ser uma musculação, né? Então, a supervisão seria bastante interessante, aproveitando o conceito de acessibilidade, de academia ao ar livre, mas poderia ser pensado como iniciativa em saúde pública, enfim, ou uma iniciativa de esporte, até integração universidade e comunidade, de ter um monitor supervisionando essas atividades para oferecer o exercício seguro, melhor utilização dos equipamentos, melhor otimização na utilização dos equipamentos, né, um rodízio adequado, enfim, e evitar, por exemplo, que seja utilizado como parquinho, né? Não há problema de que, se a criança tem uma medida ali em altura, né, adequada para o equipamento, se ela consegue, por exemplo, atingir as metas ali de segurança em execução dela utilizar o equipamento. Não deixa de ser uma iniciação esportiva dessa criança também, esse acesso, mas não é parquinho, não é para se pendurar, não é para fazer um mau uso do equipamento, porque também pode comprometer a função, e fora esses riscos de lesões acidentais, né? A gente percebe o seguinte, a gente está falando aqui de aparelhos ao ar livre, né? Mas a gente percebe que às vezes falta um pouquinho mais de comunicação, um pouquinho mais de atenção das pessoas, né? Ali bem próximo, onde eu falei, da Avenida Universitária, tem a entrada para o Lajado e tem o velódromo.
E o que acontece no velódromo? Eu sou testemunha ocular porque eu passo 300 vezes por dia próximo àquele local. Que o velódromo é usado, na maioria das vezes, por pedestres. Sim. Né? Para as pessoas caminhando, correndo. Apesar das placas de indicação. Gente, aí que está o negócio. Placa foi feita para ser obedecida. Ela não está ali só para ornamentar o ambiente. Como dizem, se tem placa, tem história. Se tem uma placa ali é porque tem um motivo para isso. Tem um não tá ali à motivo. toa, né? Até que aconteça pode acontecer um acidente, que fatalmente vai acontecer. O cara está lá num velódromo, é um atleta, é um cara que vai numa velocidade diferenciada e de repente ele faz a curva, que é oval, né? Ele faz a curva e pega um pedestre vindo em sentido contrário. E aí? E aí? Então, também no velódromo, o monitor de educação física poderia ser fundamental. Né? Nas cidades com maior fluxo, pelo menos aos finais de semana, fica, nas praias, por exemplo, fica ali alguém com umas bandeirolas, né, fazendo uma sinalização. Mas, Márcio, sinceramente, nas experiências assim, tirando os lugares em que são efetivamente destinados à prática do speed, né, dentro do conceito aí do ciclismo, enfim, da bike, que são cercados para isso e tal, é uma condição meio que inevitável ser compartilhado por pedestre. Não dá para pintar uma faixa na rua e achar que o bom senso da pessoa vai falar, não, isso aqui é para bicicleta, não é para eu andar, tá pintado, tá delimitado, a pessoa se sente segura em relação ao trânsito de carros e ela vai andar lá. Então, eu acho que o problema não é só da educação da pessoa em não andar no... Sabe, eu acho que é o conceito de que achar que aquilo lá é exclusivo para bicicleta. Não vai ser, sinto muito, não vai ser. Né? Nós não temos... A gente tem uma população em que só usou máscara quando foi obrigada, né? Que não respeita o direito coletivo. Que não toma vacina. Que não toma vacina, que põe os pesos desorganizados na academia ou deixa os equipamentos todos largados quando utilizou sem desmontá-los. Não dá para esperar esse bom senso, né, de que não é exclusivo porque tá pintado um troço no meio da rua, né? Então, eu acho que ter chamado isso de velódromo, eu acho que é um pouco de apelação, sabe? Eu acho que podia. Quer fazer um velódromo, faça. Mas então põe alambrado, fala isso aqui é exclusivo para uso de bicicleta. Agora, num lugar onde as pessoas estavam acostumadas a caminhar, que tem um certo grau de altimetria plana, sem grandes irregularidades. Fala assim, não, só ande de bicicleta aqui e o pedestre faz a caminhada pelo meio ali da praça. Sinto muito, né? Não vai acontecer. Não acontece na praia, não acontece no Rio de Janeiro, não acontece, não acontece em nenhum lugar. As ciclovias em São Paulo, por exemplo, por toda São Paulo, que deveria ser destinado somente às bicicletas, e o pessoal usa para caminhar, para correr, para andar de skate. Perfeito. E nesse caso que tá falando... no caso de Botucatu, particularmente, porque eu acho um pouco mais complicado fazer essa limitação, tá? Me desculpe, Geraldo, quem teve a iniciativa de fazer isso. Mas por que eu acho? Porque existe uma carência de parques, efetivamente, para o sujeito ir caminhar. O cara aqui ele tem que caminhar na rua aqui. Então não tem jeito. Ou ele vai caminhar dentro do lajeado. É uma possibilidade. Mas aí a gente entra naquela questão da altimetria, né, de subida e descida. E o sujeito pode querer aquela situação de, enfim, de estar se sentindo em uma pista de corrida. E aí limitar a pista de corrida para bicicleta, eu acho um tanto quanto complicado, né? Você vê, em São Paulo eu acho que fica mais competitivo a ciclovia com os carros estacionando do que as pessoas caminhando ou correndo. Quando a pessoa quer correr, ela vai lá para Ibirapuera, vai para o Parque da Água Branca, ela tem uma pista de corrida efetivamente. Tem opções, né? Aqui ela tem no lajeado. Né? Verdade. E aí? Entendi. Ali é uma área delimitada, ali é uma área você tem garantias de que não vai ter carro estacionado, que você não vai ter irregularidade de terreno. Tá? Vamos colocar uma situação que é bastante frequente em corrida. Tá? Tem um tipo de lesão que chama síndrome da dor iliotibial, tá? Que é uma inserção muscular que a gente tem aqui na lateral da coxa até o joelho. Tá? E isso é muito frequente em corredor de rua, porque ele pisa assim, né? Ele corre na beira da guia, e a guia tem aquele declivezinho. E aí ele força a perna do declive. Entende? Então, na situação, tem uma pistinha, o cara não vai correr lá? Você entende? Então, eu penso também nessa situação da oferta, entende? Então, podia ter o chamado de velódromo lá, põe uma faixa do lado e fala pro cara caminhar por fora.
mas tem a faixa da reta, plana, assim como foi pensada para bike, para o cara fazer a corrida dele. E tem. Infelizmente tem, as pessoas não sabem. Ali do lado direito do Colinas, que é o. Assim, mas aí. Tem a azul. Mas veja a limitação. Não. Aí o cara tem aquela amplitude toda para caminhar, você tem que ficar rodando em círculos para correr. Então, assim, eu tô pensando no esportista, entende? Claro. Não só na área. O cara tem uma área ali de poucos metros quadrados para ficar girando em círculos. Imagina o cara que corre 5 quilômetros. Verdade. Ele fica com tontura. Ele quer. Quem é praticante? A gente tem que pensar que a gente tem um país em que a prática de exercício físico regular, ela prevalece aí em muito menos de 10% da população. E desses 10% da população, uns 80% predomina o exercício ao ar livre. E não tem onde fazer o exercício ao ar livre. Entende? Vai fazer o quê, não? Esse que é o grande problema. Então, o cara se vê naquela possibilidade, o cara que quer correr, quer treinar, em termos de corrida de rua, ele quer mudar de ambiente, porque senão ele corria na esteira. Então não dá pra fazer aquilo. Aquilo lá pra mim é uma pista de corrida de criança. Só pode ser pra aquilo. Ou pra quem treina em velocidade. Pega os meninos do atletismo aqui que correm 50 metros, 100 metros. Ali é bacana, porque é uma área autolimitada e você testa. Né? Perfeito. Aí, para não correr, por exemplo, para variar, não correr sempre na pista do INCA, enfim, ter uma diferença de terreno, de pisada, de calçado e tal, talvez fosse interessante. Agora, pro corredor de rua, e a gente tem que considerar que aumentou demais as provas em corrida de rua, esse estímulo todo, né? Tem as provas fixas da cidade, enfim, as pessoas viajam para isso. É uma iniciativa bacana em prática de exercício físico. E, obviamente, a pessoa quer um lugar para ela treinar adequadamente. Doutor Rodrigo Gibim, muito obrigado mais uma vez. Sua participação foi rápido hoje, né? Contamos com a próxima segunda, mesmo feriado, vão ter o programa. Opa, estaremos por aqui. Então tá bom. Feriado pra quem? Um bom início Só pra de gente. Um bom início de semana. Obrigado, doutor. Para nós, bom início de semana a todos os nossos ouvintes. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.